Meus amigos, coloca o GC aqui na tela do canal do YouTube, a gente entra de cabeça agora no jogo mais importante da história recente do futebol goiano. Jogo do acesso, jogo do G4, o jogo pro Goiás voltar pro lugar de onde nunca deveria ter saído. O Goiás é um time de Série A, o Goiás é um time de primeira divisão, a gente sabe disso. Então o Goiás ele precisa demais dessa vitória, a vitória garante, o empate talvez garanta também, mas a única certeza que o Goiás tem 100% de possibilidade de acesso é com a vitória pra cima do Remo. Por isso que eu tô perguntando pros meninos aqui da mesa e pra você de casa, se dá pra confiar que o Goiás vai pra Série A. Põe na tela do YouTube a combinação de resultados que o Goiás precisa pra voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. A gente fez as contas aqui, essa é a situação. O Goiás ele precisa, a priori, da vitória simples. Vitória simples, ninguém tira o Goiás estará na Série A, né? Ninguém passa o Goiás com a vitória, o Goiás estará no G4. Empatando, o Goiás torce por derrota ou empate da Chapecoense diante do Atlético, jogo em Chapecó, ou derrota do Criciúma contra o Cuiabá. O empate do Criciúma não dá, porque o Criciúma tem um saldo de gols muito maior que o Goiás, né? Então, o Goiás empatando a partida, ele torce por derrota ou empate da Chapecoense, aí sim são dois resultados, Chapecoense enfrenta o Atlético, ou derrota e tão somente a derrota do Criciúma contra a equipe do Cuiabá fora de casa. E perdendo, não tem combinação de resultados, automaticamente o Goiás estará fora do G4. Ah, Thiago, mas e se a equipe do Criciúma perder? Não importa. Ah, se a Chapecoense perder? Não importa. O Remo passaria o Goiás e tiraria o Goiás do G4 da segundona. E aí eu quero que vocês analisem aqui, eu acho que 3 fatores são fundamentais. Primeiro fator, peso de camisa que o Nivaldo já citou aqui. O Goiás tem uma camisa pesadíssima, está entre as 3 maiores dessa Série B, né? Não é a maior, mas está entre as 3 maiores. Outro fator, time de futebol. O Goiás tem um time que ficou muito tempo no G4, inclusive liderando a segundona. E um outro fator, o adversário, que é a equipe remista, que vive uma queda de rendimento. Diante disso, Nivaldo, dá pra gente apostar, dá pra gente confiar que o Goiás vai ter uma vitória, vai ter um bom resultado diante do Remo e vai voltar para a Série A em 2026, comandante? É o seguinte, se vocês pegarem o histórico aí de última rodada de Série B, o histórico, acontecem coisas incríveis, coisas assim do arco da velha, né? Naquele ano de 2023, por exemplo, o Atlético era o 7º colocado, o Vila era o 3º e aí teve uma inversão. O Vila terminou em 7º e o Atlético entrou no G4. Teve ano assim que... eu não me lembro exatamente que ano que foi, mas o Avaí era assim, tinha que depender de uma combinação de uns 5 ou 6 resultados para ele entrar. Ele acabou entrando, e até foi aquele ano que o Avaí virou o turno com 23 pontos, 23, e ele conseguiu terminar o segundo turno no G4. Então acontecem coisas incríveis. Mas a gente analisa o futebol, evidentemente, a priori, dentro daquilo que é a lógica. Depois você vai analisar aquilo que aconteceu durante o jogo, né? Que justificou aquilo que era o pouco provável. Por isso é que eu estou dizendo que eu penso que o Criciúma vai ficar fora. Porque o Cuiabá vai receber uma premiação grande de muitas equipes e vai jogar como nunca para ganhar do Criciúma e provavelmente vai ganhar. Aí você falou sobre a questão de peso de camisa. Nós tivemos o último jogo entre Goiás e Remo lá no Pará, até foi aquele ano que o Aleph Manga estava aqui, você lembra, Tim? Foi que ano que 22? Foi? Não, foi no ano que o Goiás subiu, 2021. 2021. O Goiás cai em 2020, né? Aí tem o ano da pandemia, 2021 o Goiás volta com Paulo Rogério Pinheiro presidente. Pois é, 2021. O Remo tinha um time forte, estádio saindo gente assim pela janela, e o Goiás foi lá e ganhou o jogo com um gol, inclusive, do Aleph Manga. Então, na hora de decidir, o Remo se perde, principalmente quando o estádio está cheio. E vai ser o caso de domingo. Domingo o estádio lá, o Mangueirão, vai estar abarrotado, o Remo se perde. Você pode ver que o Remo saiu dos trilhos nessa reta final. E é onde o Goiás precisa ter a tranquilidade. O Remo vai ter que sair para o jogo. O Remo não depende somente dele. Então eu penso que nesse momento, nessa decisão, e um vai matar o outro
o Goiás tem um peso de camisa maior, porque o Goiás está muito mais habituado em disputar uma Série A do que o Remo, e nesse tipo de situação a camisa pesa muito mais. 12h22, 12º superchat do dia. O Arlen Barbosa mandando aqui R$5 pra mim. Cara de lontra, olha o retrospecto, Remo 9 vitórias, Goiás só 2. O Arlen, olha o retrospecto, Goiás 45 anos de Série A, Remo 2 anos apenas. E em uma época lá onde todo mundo jogava Série A. Tiradentes do Piauí jogava, o Vila Nova nossa aqui jogava, o Goiatuba jogava. Então, meu amigo, não tem comparação. Eu não estou aqui desprezando ou menosprezando a equipe do Remo, entendam. Estou trazendo dados. Nacionalmente falando, a camisa do Goiás é muito, muito, muito mais pesada que a do Remo. Isso quer dizer alguma coisa para domingo? Claro que não, é futebol, é jogo, o jogo é jogado. Lambaria é pescado. Essa frase é nova, né, Tia? A gente criou agora. Criamos agora, inclusive. Mas que a camisa do Goiás é muito mais pesada que a do Remo, não tem comparação. O Goiás é muito mais conhecido nacionalmente que a equipe remista. Grande no estado do Pará é o Paysandu. E eu não tô aqui fazendo graça. O Paysandu é campeão nacional, gente. O Paysandu jogou Libertadores da América. O Paysandu é bicampeão da Série B. Então não tem comparação, gente. É fato, é um fato. 2h25. Tá todo mundo dizendo sim para essa novidade. É assim digital. Completona com fibra e TV. Um pacote uma net maravilhosas, que além de muita conexão e diversão, vem com atendimento humanizado e eficiente. Diga sim, assine já. Na troca de óleo da AGP Car Centro Automotivo, o 20 Band News sempre sai ganhando. Diga sim a essa grande novidade, gente. A Avenida T63, Jardim América. Tem 1 litro de óleo totalmente de graça esperando por você. 62 35 15 70 04. Alô, torcedora goiana. Agora você tem um lugar perfeito para cuidar da saúde das suas unhas. Kelly Unhas Estúdio Designer. Alongamento de unhas, gel, fibra, molde F1, esmaltação em gel, spa dos pés e muito mais. Agende uma sessão pelo 629-8484-3127. Kelly Unhas. Em Goiás, o tempo seco chegou e cuidar da água nunca foi tão importante. Na Safra Irrigação você encontra a linha completa para irrigação paisagística, esportiva e agrícola. WhatsApp 6239284020. No campo ou na cidade precisou? Vai de Safra. E Hospital do Coração de Goiás. Cuidando de você por completo de coração. 3414-4000. Vocês no setor oeste. Hospital do Coração de Goiás. Realmente o jogo foi em 2021. Foi 2021, né? Foi 2021. O Arlen Barbosa mandou mais R$1 pra gente aqui. Obrigado, amigo. Tamo junto. 13º superchat. Preciso de mais 7, hein? Já batemos 13, com mais 7 eu bato a meta de superchat do dia de hoje. O QR Code aí vai facilitar pro povo mandar valores maiores, né? É, assim, por exemplo, Vamos R$200, fazer como se fosse né? uma igreja. É, o dízimo, né? É. Ajuda a gente aí. E o nosso QR Code ele vai ser bonitinho, vai ter uma carinha de lontra no meio dele. A cara de lontra? Vai. Olha que coisa. Legal, né? Olha que personalizado, bacana. é Mas marketing. a gente tá pensando aqui em fazer bonecos também, né? Da lontrinha. Lontrinha Isso. com a camisa do Vila, lontrinha com a camisa do Goiás, com a camisa do Atlético, Do com a Remo, camisa vai do ter? Remo. Vai Também, ter? claro que tem, ué. Eu gosto do Remo, Tim. Pessoal do Remo Tem vai nada comprar contra o muito Remo, não. esse bonequinho. Não é pelo fato de eu querer que o Remo fique na Série B do Campeonato Brasileiro que eu não gosto do Remo, entendeu? Você Eu não gosto. Hã? Você não gosta. Gosto bastante do Remo. Não é porque eu tô com a camisa do Paysandu que eu não gosto do Remo, entendeu? Entendi. Eu tenho uma paixão especial, um carinho diferente. Matheus Carvalho, futebol do Goiás, passa confiança que o time vai buscar o resultado, principalmente a vitória contra o Remo, diante de mais de 40 mil remistas domingo lá no estádio do Mangueirão? Pra mim passa. Pra mim passa total confiança ao ponto de eu não temer um resultado diferente que não seja a vitória do Goiás, seja no Baianão, seja lá no Mangueirão, seja onde for. O Goiás, pra mim, vai ganhar da equipe do Remo, e isso aí não é bairrismo, isso aí não é menosprezar o adversário, e sim aquilo que tem acontecido dentro de campo. O Goiás não fez uma boa partida contra a equipe do Cuiabá, mas venceu. No jogo de ontem foi completamente diferente. Para mim, o Goiás jogou muito bem contra a equipe do Novo Horizontino. A situação que a gente tem que colocar na balança também é a qualidade do adversário. O Novo Horizontino tem as suas qualidades, não é à toa que figurou muito tempo no G4, mas eu também nunca acreditei na possibilidade de acesso no Novo Horizontino, só que sempre teve um time forte. Estrategicamente falando, o Carille ele sempre monta um time diferente daquilo que o público gosta, né? Você pode ver que a crítica em cima da montagem do seu time dentro de campo sempre acontece. E isso foi desde a época do Corinthians. Era um azerinho assim, ó, chorado nos últimos minutos, mas acontecia. Isso é xadrez, cara. É xadrez, é algo que você tem que estudar. Não é uma situação fácil, em reta final de competição é muito mais razão do que emoção.
A emoção, ela faz você perder. A emoção, nem todo mundo consegue pegar essa emoção como um fator positivo. Boa parte dos jogadores pega essa emoção e coloca sobre mais pressão, e aí não conseguem jogar. Por mais que, mas a gente tá apoiando. Cara, o apoio às vezes atrapalha. Tem jogador que não consegue filtrar isso, não consegue assimilar, coloca uma responsabilidade maior do que você tem de futebol. Então, perante essa situação, eu vejo que o Goiás está sendo um time com muita intensidade, mas racionalmente é um time muito frio. E aí a gente analisando a equipe do Remo, eu conheço o jeito de trabalhar do Guto Ferreira. Nós conhecemos. A gente sabe que ele consegue montar uma estrutura de time, mas ele não consegue sustentar ela por muito tempo. E ele não consegue gerir problemas internos do grupo. E tem um problema em cima disso que você está falando, que é perfeito o comentário até agora, Matheus. O Guto Ferreira é um treinador ruim de reta final, de reta de chegada. Mas é por isso. Aqui no Goiás ele faz um trabalho de construção no campeonato estadual perfeito. E perde o campeonato goiano nos pênaltis pro Atlético. E no Remo do mesmo jeito, ele consegue ali engatilhar uma sequência espetacular de vitórias, 7 ou 8. E na reta final, na decisão, são 3 jogos sem vitória. Exatamente. Então, assim, eu tenho que colocar isso na balança também. O Guto, ele não sabe administrar os problemas. O caos, ele não dá conta de demonstrar. Pode ver que os grandes trabalhos dele foram em equipes que não tiveram um peso de cobrança. Então, o Remo, ele não está em um momento bom. É evidente que a imprensa de lá, a torcida do Remo lá, vai se apegar que quando o Remo está o caos, acaba conseguindo a vitória. Eu estou analisando futebol, e o futebol apresentado do Goiás é muito mais estratégico, é muito mais inteligente, é muito mais interessante, e a maior obrigação da vitória é do Remo. Não é do Goiás. Por quê? Porque o Remo está jogando dentro de casa, o Remo está atrás na tabela de classificação, então o peso, ele é muito mais para o Remo do que para o Goiás. É evidente que o Goiás ele precisa vencer, ele tem que ter a responsabilidade da vitória, e é exatamente por isso que eu acredito na vitória, porque o time está jogando bem. O time ele conseguiu encontrar os pontos fracos da equipe Novo Horizontino e certamente vai encontrar os pontos fracos da equipe do Remo, que para mim é bem paralelo, que são as laterais. 12h31 agora, mais 2 superchats aqui e a gente tá totalizando 15. Preciso de mais 5 superchats pra eu bater aqui a meta de 20 do dia. O Matheus Matos, cara enjoado, né, bicho? Tá mandando euro aqui pra gente. Ei, Matheus, eu te amo. I love you. Grande Matheus. Thiago, o Atlético vai jogar com sub-20. Tô em Londres te ouvindo. Ô, Matheus, como você mandou euro, o que você ganha? Você ganha um beijo molhado aqui do Thiago Menezes. Atenção, Matheus, pega aí. Molhado. É molhado. Coloca a bochecha bem aqui no cantinho da televisão e sinta o meu beijo molhado. Atenção. Tô molhando o beijo aqui, agora vai, atenção. Eu vou tampar o ouvido aqui. Atenção. Beijo molhado pra você, Matheus. Manda mais euro aí que eu gosto, viu? Manda mais euro. Um abraço aqui pro Arlen Barbosa, mais um superchat. R$5. Lontra, a camisa do Goiás é pesada, mas é freguês do Remo, então não vale nada esse negócio de camisa. O Arlen, o que vale é o jogo, cara. É o jogo. E o momento do Goiás, pelo menos do ponto de vista dos resultados, é melhor que o momento do Remo. O Remo caiu demais, Tim. São 3 jogos sem vitória. E um detalhe. O Remo perdeu seus 2 principais jogadores da criação de jogadas. O Nico e também o Hernandes lá. Diego Hernandes. Que foi o cara da bola parada no jogo contra o Paysandu, né? Fez um golaço. Sim. Então a bola parada muito forte. É um cara ali de intensidade no meio de campo. Então assim, o Remo tá extremamente enfraquecido. Extremamente enfraquecido. Thiago, o Goiás é favorito no jogo? Claro que não. Eu respeito demais a equipe remista. Estádio lotado, 40 mil pessoas. É uma grande camisa do futebol brasileiro. É lógico que o Goiás é favorito. Eu respeito a tua opinião, mas eu não concordo. Por quê? Acho que é um jogo equilibrado. Jogo equilibrado. Muito equilibrado o jogo. Baseado em quê? Baseado no momento das 2 equipes. Então. O Goiás não tá jogando bom futebol, Matheus. Eu concordo com a questão da estratégia. Você tá mas o Goiás não está jogando um bom futebol. E não precisa jogar, porque o Goiás suba com esse futebol atual. Reta final de competição, mas eu não tenho a coragem que você teve de bancar o Goiás aqui favorito. Não existe futebol bonito em reta final. Pra mim é jogo equilibrado. Tava perdendo. Pra mim é jogo equilibrado. E aí, meu cara, ó, foi lá e fez um resultado. Pra mim é jogo equilibrado. Pra mim é um jogo extremamente equilibrado. Extremamente equilibrado. É 50-50. O Goiás não pode começar o jogo perdendo. Não, ixi, imagina a loucura, o parafuso. Pra mim o jogo não vai ser nada fácil. Você viu o que o Nivaldo falou aqui? Sim. Isso aqui é fundamental em decisão. Até porque a característica... Porque se o Goiás começa perdendo, o Carille não tem esquema de atacar. Não, ele vai ter que mudar a característica, né? Ele tem mostrado aí, mais uma vez, essa característica que o Matheus falou, da maneira que ele jogou ontem, da maneira que ele jogou diante do Cuiabá. Ele já mostrou isso na sua carreira em outros clubes por onde ele passou. Ontem nós vimos um Goiás que hora nenhuma propôs o jogo.
Hora nenhuma. O Novo Horizontino comandou ali, teve a posse de bola, não teve tantas possibilidades de gols, principalmente no primeiro tempo. O Goiás utilizou ali, principalmente quando estava o Jajá, os contra-ataques. Então, é a maneira que o Carille gosta de jogar. Ele implementou essa maneira aqui, deu certo contra o Cuiabá, deu certo ontem. Contra o Criciúma, para mim, até jogou mais fora de casa do que jogou diante do Cuiabá e diante do Novo Horizontino. Só que ele realmente, o Goiás vai pegar um Remo no momento de muito mais desespero. Porque o Remo já não depende só dele mais. Se você pegar os 3 últimos jogos, que eram 3 decisões para o Remo, ele fez 2 pontos. Empatou com a Chapecoense, empatou com o Novo Horizontino jogando o jogo quase todo, ali em torno de 80 minutos com um jogador a mais. Teve dificuldade para empatar com o Novo Horizontino fora de casa, tinha saído perdendo. Sábado, perdeu para o Avaí, foi totalmente dominado pela equipe do Avaí. Então o momento do Remo é um momento mais complicado, é um momento mais difícil. Tem a possibilidade de acesso ainda, mas a gente sabe que mesmo vencendo é muito complicado para o Remo voltar à Série A. E o Goiás não. E o Goiás tem essa força em poder de decisão, né? Tem essa força em jogos realmente decisivos. Já mostrou isso em outros anos. Lógico, é outro elenco, é outra comissão técnica, mas tem esse histórico na carreira do Goiás, né? Toda vez que chega num jogo para decidir, a maioria das vezes ele ganha. Muita gente vai lembrar, time perdeu pro Paysandu aqui no Serra Dourada desse ano na Copa Verde. Foi um aborto da maneira que foi aquele jogo. O jogo tava nas mãos do Goiás, aí teve bobeira ali nos minutos finais, praticamente no minuto final, né? Cedeu o empate, perdeu a decisão nos pênaltis. Então eu vejo um Goiás forte sim para enfrentar o Remo. Não imagino um jogo fácil de maneira nenhuma. Jogo complicado, jogo pesado, mas eu vejo que a pressão em cima do Remo ela ainda é maior. Justamente por isso, porque teve também ali no G4, na reta final, essa pressão dependendo toda, em cima do Remo. Eu acho não, você sabe por quê? Primeiro que o Remo, nesse momento, ele é o time com a menor possibilidade de acesso. Nesse momento, justamente por isso que eu vejo a pressão, porque o torcedor remista teve um certo momento nessa reta final, até sábado, até antes do jogo contra o Avaí, que pra ele o acesso era algo assim, muito claro. Como o torcedor esmeraldino teve as rodadas atrás, né? Quando o Goiás estava sobrando no campeonato, no G4, liderando a competição. Se o Remo tivesse hoje a coisa Avaí, inverteu. Provavelmente com um empate diante do Goiás, ele se A classificaria. situação mudaria, né? É aquilo que a gente tinha falado, né? Então, assim, o torcedor A vantagem do remista Goiás seria do Remo. criou essa Se ele expectativa, tivesse vencido, né? seria 62 pontos, né? 62, ele estaria praticamente com na Série A. empate ele se classificaria, ué. Estaria com Empate ele 62. chegaria. Seria a mesma situação do Atlético Paranaense. É. Justamente. Mesma situação do Atlético Então, pra Paranaense. você ver, assim, o quanto o Remo perdeu força na reta final. Empatou aquele jogo com a Chape, tomando gol no último minuto, praticamente. Quanto o Novo Horizontino, um jogo quase todo... 80 minutos a mais com com jogador a mais. E custou pra empatar. Quase conseguiu que um perde. E agora, num jogo contra um time que não aspira mais nada, tomou um vareio. O que será que aconteceu com o Remo, hein, gente? Tem muita coisa circulando em rede social, viu, comandante? Mas é O difícil... pessoal tá falando lá de noitada, tem muita situação Mas aí acontecendo lá no muita time do Remo. irresponsabilidade, Tem né? muita coisa lá acontecendo. Coloco muito mais salto alto. O Avaí não vai treinar, o Avaí vai com sub-20. A imprensa lá Entra criou um negócio de achando O sub-20, Avaí ué. tá morto. E nós falamos, né? Vamos fazer o aerorremo, a torcida do Remo. Tinha um evento marcado na DOCA. Tinha um cara. evento marcado na DOCA para comemorar o acesso, que era possível, era provável, inclusive, em caso de vitória. Então, assim, essa questão de achar que vai ser fácil, de achar que já ganhou de véspera... E eu não vejo isso no futebol Goiás. não existe. O Goiás está extremamente focado. Eu vejo que o Goiás, com essa vitória de ontem, criou essa força de decisão, né? Então, assim, jogo complicado, jogo difícil, mas eu vejo que o Remo chega num momento muito mais delicado que o Goiás, né? Porque mesmo se o Remo conseguir vencer, a possibilidade de acesso ela é muito pequena e isso traz uma pressão para dentro do clube.